Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de parabenizar a todos os organizadores, a Secretaria-Geral de Educação Cristã, o CP, por essa iniciativa. É alguma coisa assim fantástica. Você que está aí, olha, você não sabe a emoção, o prazer, a alegria que é estar em um lugar que tem muito a ver com a escola bíblica dominical. E no lugar aqui, especificamente falando, onde houve a primeira escola bíblica dominical no Brasil. No nosso caso, nós vamos agora voltar antes do Brasil, né? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a escola bíblica dominical na sua origem e qual foi a sua importância. Mas antes de falar sobre a importância, eu deveria perguntar para você o seguinte: qual que é a importância da escola bíblica dominical para você? Como ela foi importante na sua vida, ou como ela atuou de forma importante, como ela foi marcante na sua vida para você. E aí nós vamos estar aqui levantando alguns conceitos, e eu gostaria que no decorrer da nossa fala, você pudesse aí lembrar, pensar, questionar, levantar essa resposta para a sua vida. A escola dominical, segundo a historiografia eclesiástica, né, ela teve origem na Inglaterra com Robert Hicks, um jornalista metodista que estava muito preocupado com a questão do sistema prisional. Então, quando ele estava preocupado com isso, ele via algumas maneiras, porque a Inglaterra, nesse momento, ela é a Inglaterra pós-revolução. O que acontece? A Revolução Industrial, ela trouxe muitos conflitos e muitos desarranjos sociais para a cidade de Gloucester. Nesse momento, nós vamos ver aí várias pessoas trabalhando em esquema de escravidão nas fábricas, crianças trabalhando, as menores ainda não, e eles tinham aí o domingo livre para ficar em casa. Nós vamos ver aí que essas crianças, elas ficavam no domingo brincando. Foi quando, como eu disse, Hicks, preocupado com esse sistema prisional, ele ficava vendo aí uma forma de poder ajudar, auxiliar a esses pequenos ou a essas pessoas para minimizar esse tipo de problema. Então nós vamos ver o seguinte: num determinado dia, ele caminhando pela cidade, ele viu algumas crianças que hoje nós chamamos crianças de rua, né? Crianças que estavam ali brincando na rua, muitas vezes sujeitas a todo tipo de vícios, sujeitas a vários assédios não dos bons, e ele começou a pensar como que ele poderia ajudar essas crianças. Foi quando que, tendo em vista uma melhoria na condição social, a sua ideia inicial não era formar a escola bíblica dominical, a sua ideia inicial não era ter as crianças, no aprendizado dessas crianças, a Bíblia, mas fazia parte. O que ocorre é que ele começa a fazer uma escola, ele chama algumas irmãs para participar desse projeto, e elas começam a ministrar nos domingos aulas para essas crianças de rua que estavam ali. Então elas ministram algumas aulas, tipo matemática, tipo história, tipo inglês, e ainda acrescentam nesse currículo aí aula de religião, aula de Bíblia. E aí essas crianças começaram a participar dessas reuniões, começaram a trazer outras. Essas irmãs também foram em lugares longínquos até, pedir permissão aos seus pais para que liberassem as crianças para participar dessa escola. E aí nós vemos o surgimento, propriamente dito, da escola dominical em 1780. Nós vamos lembrar também que esse é o relato oficial, né? Como nós temos aí, historicamente falando, do início da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela teve outros precursores. O relato que nós podemos jogar aí puxar sardinha para o nosso lado, um deles foi Wesley na Geórgia,
na sua viagem missionária, ele pregou para crianças ali. Ele pregou para crianças, ele fez uma escolinha, ele fez um levantamento ali e fez com algumas crianças um ensino bíblico. Não nos moldes que nós temos hoje, mas ele fez. Depois, com a sua volta para cá, para a Inglaterra, quando ele volta para a Inglaterra, uma das pessoas que havia se convertido ao Senhor através da sua pregação, Hannah Ball, ela faz 4 anos depois uma escola bíblica na sua casa, na sua própria casa. Ela abre a sua casa para essas crianças e começa a ensinar a Bíblia. A importância de Hakes é porque nós, não só pela historiografia oficial, mas é porque o modelo que Hakes criou é o modelo mais próximo de escola bíblica dominical que nós temos. E eu gostaria de comentar aí com vocês algumas modificações ou colaborações que a escola bíblica dominical tem para a história. Eu pedi a você que ficasse olhando aí ou pensando na sua resposta, mas nós vamos nos lembrar do seguinte: a escola dominical, na época de Hakes, ela colaborou para tirar as crianças da rua. Isso daí foi um fator fundamental para isso. A escola dominical foi um fator preponderante para a diminuição da criminalidade, a princípio na cidade de Gloucester e depois em todo o Reino Unido, em toda a Inglaterra e Reino Unido. Então isso daí é alguma coisa que marcou muito a história. O trabalho de Hakes foi tão bom que mais adiante ele foi até chamado pela rainha para conversar sobre o seu trabalho, sobre a sua ação, sobre aquilo que estava acontecendo e com certeza estava beneficiando a Inglaterra daquele período. Nós vamos ver ali também, alguns autores chamam a escola bíblica dominical como sendo o embrião da escola pública. Porque através da escola bíblica dominical, a Inglaterra se viu assim, não obrigada, mas se viu de certa forma pressionada a realizar, a fazer alguma coisa para que contemplasse também o ensino público. A escola dominical, ela auxiliou ou efetivamente fez a alfabetização de crianças. Ela foi pioneira na alfabetização de crianças. E também, hoje a gente chama de EJA, né, o ensino para adultos, a escola dominical também. Depois de alfabetizar crianças, ela passou a ter classes que ajudasse, que auxiliasse outras pessoas adultas, a ler e escrever. Então, não temos como negar, isso daí foi muito bom. A escola dominical, ela foi um fator preponderante para o avanço do evangelho na Inglaterra, Reino Unido, e depois esse modelo foi exportado, tão bom que foi exportado para a América e muitos outros países. Nós aqui no Brasil, nós somos um desses que receberam esta herança da escola bíblica dominical criada por Hakes. Nós vamos ter também aí, para reconhecer esse valor da escola bíblica dominical, e é um valor que era na época e ainda permanece hoje, segundo as estatísticas, a escola dominical colaborou, contribuiu firmemente para a permanência e atividade de membros na igreja local. O que quer dizer isso? As pessoas que estavam envolvidas com a escola dominical, pessoas que estavam junto, que estavam participando da escola dominical, eram pessoas que, com o passar do tempo, não só elas estavam comprometidas com a igreja, mas também elas estavam com a sua família comprometida na igreja. Uma estatística dos Estados Unidos mostra justamente isso, que as pessoas que permanecem, de maior permanência na igreja, de maior permanência no evangelho, são pessoas que têm em sua vida um passado histórico com a escola dominical. Fala a verdade, isso quando a gente fala até emociona, não é não, pastor?
Dá uma alegria você ver isso, porque são pessoas que quando vão à escola dominical, esse é um outro benefício, esse é um outro favor que a escola bíblica dominical nos concede, é você ganhar consistência espiritual. São pessoas que não são levadas por quaisquer ventos, quaisquer doutrinas, por quaisquer teologias, e hoje nós temos aí o crente, ele é muito assaltado por esses modernismos teológicos aí, e aquele que não está firmado na palavra, aquele que não conhece a palavra, e aqui no nosso caso, aquele que não vai à escola dominical, que não tem uma frequência assídua, ele é de fácil presa para esses movimentos. Nós vamos lembrar também que ainda no passado a escola dominical, ela preservou a Inglaterra de muito grandes revoltas populares, livrou a Inglaterra de movimentos políticos contrários, porque as pessoas, quando começaram a aprender a palavra de Deus, elas passaram a se envolver com a igreja, elas passaram a ter uma conduta cristã, elas passaram a ter um jeito diferente de agir, de viver, e isso para nós significa transformação. E hoje nós vemos aí, eu estou trabalhando com um seminarista que ele tem na sua tese, o tema é a escola bíblica dominical como agente de transformação, e isso a gente não pode negar. A escola dominical para a igreja é uma ferramenta de grande importância na transformação da pessoa, na transformação do crente, e isso é ótimo, muito bom para nós. Nós vamos também lembrar que o ensino da escola dominical são coisas às vezes simples, meus irmãos, que você nem pensa, mas a escola dominical, conforme ela vai ensinando as pessoas a ler, a escrever, ela vai buscando a cada um uma experiência com Deus, ela vai dando à pessoa uma consciência do ambiente em que ela vive, do que ela é e representa naquele lugar. Então, a escola dominical, ela contribuiu para o saneamento básico, que não era muito bom na época, porque as pessoas não tinham esse cuidado, mas ela contribuiu pela consciência de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Ela aprendeu a cuidar melhor do meio ambiente. Nós vamos também reconhecer que a escola dominical, ela foi uma grande ferramenta na expansão do evangelho e uma ferramenta muito boa para a renovação do ensino religioso que até então existia, né? Nós temos lá a Igreja Católica, os anglicanos, eles tinham um estilo diferente, e agora com a escola dominical, esse estilo vai ser renovado, vai ser revisto, vai ser mais adequado. Hoje, meus irmãos, nós temos uma estimativa de que nós somos em 2 milhões de escolas bíblicas dominicais no mundo. Você e eu fazemos parte dessa estimativa. E dentro dessa estimativa, nós somos aí 120 milhões de alunos que se reúnem semanalmente ou periodicamente em escola bíblica dominical. Rapaz, moça, isso é um valor que é nos agregado muito grande e que nos traz um valor imensurável. Mesmo que esse valor muitas vezes nós mesmos não o observemos ou não nos demos, mas a escola dominical traz tudo isso. E também temos aí, nessa estimativa, 8 milhões de professores em todo o mundo trabalhando na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é reconhecidamente, não há como negar, o maior e melhor instrumento de ensino e evangelização que a igreja tem hoje e que tem durado tanto tempo. Infelizmente, ela não tem aí todo o seu reconhecimento. Nós temos visto aí, nesse tempo que vivemos, muitos pregadores ou muitas pessoas que cancelam o valor da escola dominical ou não se preocupam
com a sua história ou com mesmo esse valor na aprendizagem e na evangelização dos membros, na consistência espiritual deles. E nós vamos observar que quando se fala em escola dominical, alguns dizem que ela já é um modelo ultrapassado, mas a escola dominical, ela sempre se renova, e para ela se renovar, para ela se revitalizar, para ela ser nova, nós é que precisamos estar revitalizados, nós é que precisamos estar, recebendo a novidade de Deus para isso, nós é que precisamos estar engajados, levando a bandeira da escola bíblica dominical, como sendo o nosso polo forte, para que nós proclamemos a palavra de Deus através desse instrumento. Talvez eu seja muito fanático em falar isso por ser um educador, mas a escola dominical ensina a palavra de Deus, e a palavra de Deus salva vidas, salva almas. A palavra de Deus evita que muitas pessoas, que eu e que você, que o meu irmão, que a minha irmã, que o meu tio, que a minha tia, que o meu amigo, que a minha amiga, vá para o inferno, porque dá conhecimento da palavra, eleva a pessoa como servo de Deus e faz com que cada vez a sua vida seja uma vida de novidade, novidade em Deus, baseada na vida com Deus, com o Espírito Santo. E nós vamos também perceber que quando nós nos engajamos cada vez mais na escola dominical, nós somos acrescentados, não por teologias, não por didáticas, não por pedagogias, mas quando o nosso coração está depositado na presença de Deus, reconhecendo que aquilo que nós fazemos ali é um ministério, não dado, nomeado, imposto ou convidado por homens, mas alguma coisa vinda do alto, vinda de Deus. Nós fazemos isso e Deus nos capacita, Deus nos orienta, Deus faz através de nós, desde que nós façamos por onde, lógico, né? Meus irmãos, eu quero pedir a você, não abandone a escola dominical. A escola dominical não pode parar. Vimos aí um período de pandemia muito grande, maior aí do que esperávamos, e a escola dominical, apesar disso, ela sobreviveu e tem sobrevivido a isso. E nós não podemos deixar com que esse bastão caia no chão. Nós precisamos levá-lo adiante cada vez mais. Amém? E para isso, nessa corrida, nessa batalha, eu e todos nós aqui dessa organização, desse evento, nós contamos com você. Amém? Então, contamos com você e esperamos que você esteja e seja engajado na obra da escola dominical. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço desse que com você é um lutador pela escola bíblica dominical. Deus o abençoe.